Bem-vindos a mais um FBC Cast, um podcast feito por nós, alunos dos Jovens do Futuro, pela Fundação Batista Central. Eu sou a Natasha. E eu sou a Sara e hoje vamos conversar com esse casal de empreendedores, Vitória e Afonso. Prazer, gente. Bom demais estar aqui com vocês. Eu acho que a conversa hoje vai dar muito insight, vai dar muitas dicas boas aí para quem quer seguir na área. Aí vai render muita conversa boa, a gente tem muita coisa para conversar. Então, para iniciar o início, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre vocês, essa parte mais do casal, né? Como vocês se conheceram, puderem resumir um pouquinho para a gente. Pronto, vou falar O Afonso é melhor de resumir, vou deixar ele contar essa parte. Pronto, a gente se conheceu aqui na IBC mesmo. A gente participava de um grupo de estudo juntos. E aí, logo nesse grupo de estudo, eu olhei para ela e falei, cara, vou ser mais intencional aqui. E deu certo, né? Foi. Então, a gente se conheceu no grupo de estudo aqui da igreja. Gente, e como foi que vocês, pulando essa parte que vocês já se conheceram, como foi que vocês se apaixonaram pela fotografia? Posso começar? Eu sempre, desde criança, eu gostei da arte da fotografia, né? Eu pegava as câmeras analógicas, que é um pouco mais antigo, não muito, né, pessoal? Tinha aquele que você ia lá na aba filme, comprava a quantidade de filmes que você queria, né? E botava na câmera. Só tinha uma única pose. A pose que dá certo era que você usar o filme, né? Então eu comecei a usar, era do meu pai, essa câmera que a gente levava para viagem. E aí, na adolescência, eu ganhei a minha primeira câmera, assim, pequenininha, da Sony, e aí eu tinha um diário na época, e fazia umas fotos, colocava no meu diário, aquela coisa toda, e aí eu comecei a gostar dessa área, depois fui servindo aqui na igreja, né, foi onde que eu aperfeiçoei, conheci outras pessoas, né, que já tinham mais experiência, e aí foi mais ou menos isso, foi desde a infância a curiosidade de fotografar. Pronto, eu já acho que a paixão começou também na infância, assistindo filme. Um dos melhores passatempos que eu tinha com meu pai era justamente assistir filme, era ir no final de semana alugar 3 filmes e assistir no sábado, no domingo, né? Repetir os filmes. Então, a paixão por filme e audiovisual começou aí. Hoje eu foco mais no audiovisual. Mas, trabalhando na área, eu não comecei no audiovisual. Sempre gostei muito de criação, mas eu comecei como design. Então, design foi o primeiro passo, de fato, que eu dei. Na época, os programas eram bem acessíveis. Então, comecei a mexer com Photoshop, comecei a mexer na época com CorelDRAW. E aquilo ali, quando você começar a mexer com criação, você vai conhecendo também os outros segmentos, né? Então, você tem um pacote Adobe, você mexe ali com o Illustrator, automaticamente você vai ver ali o Premiere, o After Effects, vai ver, opa, dá para mexer aqui também. É tudo muito interligado. Então, do design eu comecei a mexer com fotografia e da fotografia que eu fui pro audiovisual. Mas foi aprendendo na internet, em vídeo do YouTube, em fórum. E também nesses fóruns foi que eu comecei a oferecer serviço na época. Então, comecei vendendo arte por R$ 15. Esse foi o primeiro passo, de fato, na criação. E na escola também, né? Então, tipo assim, época de gincana. Quem vai fazer o vídeo? Aí sempre ficava comigo, né? Então, já fazia esses vídeos na escola, já era quem editava os vídeos. Sempre jogavam pra mim. Então, aí eu comecei a perceber que, cara, dá pra aperfeiçoar isso aqui, dá pra levar isso aqui como um modo mesmo de profissão, né? Como uma realização de seguir carreira. Mesmo sem estudar, né? Antes de aprimorar. Era internet, eu digo assim, internet tem muito conteúdo gratuito aí pra você aprender. Então, na época, eu ia pro YouTube. Na época tinha muito vídeo em inglês, então pegava os vídeos em inglês ali, não entendia muita coisa, mas dava o meu jeito, né? E assim eu fui aprimorando, fui entendendo, para além do, vou mexer na câmera. Não, é o conceito mesmo, o que é enquadramento, né? O que é exposição, o que é brilho, o que é saturação, todo esse conceito mesmo, que aí você vai usando isso depois e vai aprimorando e isso se torna algo muito natural para você. E quando vocês enxergaram que não era só uma paixão ou um hobby, né? E viram que ali existia uma demanda, um negócio em si. No começo, né, eu aperfeiçoei muita coisa aqui na igreja, né? Depois que eu teve esse apego. Quando você começa a fotografar, eu sou mais voltada para a área da fotografia, né? Dentro da empresa. A gente tem essa sede de estar sempre fotografando. Passa um passarinho, né? Fotografa, né? Fica aquela paisagem, tem essa curiosidade.
E aí eu comecei a fazer, as pessoas começaram, né? Pessoas amigas começaram, eu vou fazer um aniversário. Vem cá, que eu sei que tu faz umas fotos, vou fazer um casamento ali, vou casar civil, vou fazer smash the cake da minha filha, coisa assim. E assim, rapaz, eu vou, né? Vai que eu gosto. E aí foi, mais ou menos no começo foi nesse sentido, né? Saiu dessa parte do hobby para ir para essa parte de onde eu abri assim os olhos, eu posso empreender nesse setor. E aí, bem no começo, né? Eu acho que tanto eu fiz isso como a Afonso também. A gente faz de tudo no começo, né? Até a gente entender onde é que o olho brilha no setor. Então, eu fiz infantil, fiz formatura, fiz master cake, fiz civil, Alimentos. fiz alimentação, foto de comida. Eu nunca tinha feito na vida. Meu Deus, como é que eu vou... Porque a foto de comida tem toda uma coisa, né? Não é só você chegar e fotografar, né? Aí eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu realmente foi um leque até eu descobrir a área que eu realmente queria focar e aperfeiçoar. Então, foi nisso. Foi de convite de pessoas, da família, de amigos que foram chamando. E aí eu fui conhecendo Mas aí tu outras não pessoas. cobrava? No começo, não. Porque quando você está começando a fotografar, você tem que ir aonde chamar. Para você realmente aperfeiçoar, ver, né, testar, ver os erros. Né? No começo, o meu foi bem prático, porque eu fazia uma foto aqui, aí eu ficava, meu Deus, essa foto ficou tão escura, tão granulada, tão ruim. Como é que eu melhoro na próxima? Aí, não, tu tem que mexer nisso, então eu vou estudar sobre isso, sobre isso. E aí foi... Eu no começo tive que colocar o gratuito para ter até eu fazer um portfólio bom, que eu gostasse, né? Que eu tivesse mais nichado nesse sentido. Então, foi isso. Já comigo, assim, eu cheguei aqui na IBC na adolescência, só que eu já tinha noção, né? Já tinha aprendido em fórum, como eu falei pra vocês, já tinha essa noção básica ali de fotografia. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a servir. Então, eu comecei a vir pros eventos da igreja, comecei a servir nos eventos, fazer cobertura e tudo. E na época, até hoje, é um cara que pra mim é um mentor, é um pai que eu tenho assim na fé, que é o Euriano, né? O Euriano, ele começou a me acompanhar dizendo assim, cara, investe nisso aí, que tu tem um olhar, tu tem um talento. E de fato eu peguei isso pra mim e falei, cara, vou aprender, vou chegar junto e tal. Comecei a trabalhar aqui na IBC, num estágio, na época era só 6 meses. Esse estágio, o que foi esse estágio? Era pra pegar os nossos arquivos antigos e digitalizar. Era um trabalho de 6 meses, só que com 3 meses eu finalizei. E aí, quando eu finalizei esse trabalho com 3 meses, sobrou 3 meses, eu tava livre na comunicação e falei, cara, eu vou mexer com fotografia, vou mexer com edição de vídeo, e comecei, né? E nisso aí eu acabei sendo efetivado. Então, de fato, assim, o primeiro passo profissional foi na IBC, né? E aí, disso aí eu comecei a trabalhar como freelancer. Então, pegava evento, pegava corporativo, pegava várias coisas para outras pessoas e fazia aquele captação para a pessoa. Quando é que foi a virada de chave para mim, para dizer assim, cara, eu posso começar um negócio próprio, eu posso começar a empreender com isso e, de fato, mergulhar em algo que é muito mais do que o que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu digo muito mais, no sentido de responsabilidade, no sentido de noção do seu trabalho, né? Gerir Porque o negócio, né? gerir. Isso tudo foi quando eu comecei a entregar trabalhos como freelancer que estava saindo um pouco da bolha aqui. Tava começando a pensar, perguntar, caramba, quem foi que fez isso aí, né? Quem é que editou e tal. E aí, nisso aí, isso me trouxe opa, peraí, o negócio aqui tá indo além daquilo que eu mesmo tinha como expectativa. Então, eu comecei a oferecer de graça. Meus primeiros trabalhos, assim, próprios também foram de graça. A gente pegou casamento no início, que era gratuito, assim, a pessoa, amigos próximos da gente tava casando, a gente, ei, deixa eu filmar. E aí eu fazia a filmagem do casamento e tudo, né? E aí comecei a entregar esses trabalhos, começaram a trazer outros, e aí a gente começou, de fato, a fazer o nosso próprio negócio. Como é que é trabalhar em casal? Vocês acham que é mais difícil do que trabalhar sozinho? Como é para vocês? Eu acho mais fácil. A gente sempre recebe essa pergunta, na verdade, né? Vocês Sim. brigam muito, né? Tem muito conflito dentro da... Pelo menos pra mim, aí o Afonso pode falar depois, né? Pra mim, eu acho mais leve, porque a gente, dentro tanto da Casa na Rocha como do Castelo, a gente tem papéis muito bem definidos. Então, por exemplo, dentro da produtora, eu sou focada mais para fotografia, e ele é focado mais para filmagem. Então, a gente sempre conversa em relação a isso, quando surgem alguns problemas também, que a gente tem que resolver, a gente senta, uma comunicação clara, né? E é sempre o exercício de isso não é pessoal, né? Isso é da empresa, eu tenho que lidar com isso como um processo,
e sendo claro com a minha comunicação. Então, para mim, eu acho mais fácil, porque como a gente já está bem, a gente está caminhando há muitos anos nisso, né? A gente começou a empresa quando a gente estava noivo, né? Então a gente pegou todo esse processo. E para mim se torna mais fácil. Eu consigo dividir bem na minha cabeça o que é empresa e o que é pessoal. E a gente se ajuda, né? Porque eu tenho áreas que eu preciso melhorar um pouco mais, o Afonso já tem mais facilidade, então ele chega ali um pouco mais perto, né? A questão de... Enfim, quando a gente mexe com empresa, a gente mexe com várias coisas. A gente mexe com gestão, a gente mexe com direção, quando a gente vai trabalhar com cliente, a gente vai para o insight, tem que ser mais diretivo, né? Direcionar o cliente, às vezes o cliente é mais tímido. Questão de financeiro, a questão de atendimento ao público. Então, vários nichos que a gente, ao longo do tempo, foi entendendo quem é melhor em cada área e como é que aquele que talvez não seja tão bom, como é que ele pode aperfeiçoar também para ser bom e atender o que a gente precisa. Então... A Vitória falou bem, mas dando destaque ao que ela falou, é separar bem, né? O que é pessoal, o que é casal e o que é empresa. Então, pra gente isso sempre foi muito claro, a gente nunca deixou misturar. Lógico que às vezes assim, né? Algum episódio da empresa e tal, assim, a gente conversa em casa, a gente vai tratar depois e tudo, mas isso nunca chegou a nos afetar, a ponto de gerar uma briga ou algo do tipo. Essa semana mesmo a gente teve um episódio onde eu vi um trabalho e falei, Tora, acho que isso aqui dava pra ser assim e tal, né? E são ajustes que a gente vai mexendo e tudo. Isso é só pontuar, né? Por exemplo, quando a gente faz um trabalho, eu termino uma edição de fotografia. Aí eu vou lá e submeto. Olha, o que tu acha? Quer dar a tua opinião? Aí quando ele termina de vídeo, olha, assiste aí, olha o que tu acha, com as tuas percepções eu mudo algo, acrescento algo. Então a gente sempre faz essa troca de avaliação, digamos assim, né? Pra gente caminhar. Isso tanto que a gente produz quanto que a gente não produz também. A gente com colaboradores e, por exemplo, quando alguém faz uma edição de vídeo para mim e me mandou para ele aí, o que é que você achou e tal, né? Posicionamento da nossa equipe em evento, né? Ela lida com a parte de fotografia, eu lido com a parte de audiovisual, mas depois a gente vai se ajudando, o que é que você achou disso aqui, o que é que você achou daquilo e tal. Então a gente tem muito essa troca que pra gente é muito tranquilo, não afeta a gente como casal. E ao mesmo tempo, a coisa que a gente aprendeu foi respeitar aquilo que de fato é fácil para o outro e o que é difícil também. Como assim? Tarefas que são difíceis para a Vitória na empresa, eu não delego para ela. Eu assumo a responsa e vou. O que é difícil para mim, ela assume a responsa e ela faz, né? Então, até isso pra gente é muito claro. A gente sabe, a gente logo no começo pensou, a gente tem essas caixas aqui para administrar como empresa. Quem que vai ficar com isso aqui, quem que vai ficar com aquilo ali. E a gente foi. Eu fico com isso aqui, você fica com isso aqui e tal. E logo no começo tem coisa que eu peguei, que ela pegou que não vamos mudar. E a gente foi jogando pro outro, mas sempre respeitando o que você não consegue, deixa que eu assumo, porque eu consigo, e o que eu não consigo, ela assume, né? Então, pra gente, isso é muito claro. A gente não cobra um do outro aquilo que a gente sabe que não é expertise de fato, né? É tudo um alinhamento, né? É uma comunicação. Bem alinhado. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, na empresa de vocês, é só vocês dois ou tem outras pessoas com vocês atualmente? Pronto, a gente tem colaboradores, né? Quando a gente faz um evento, por exemplo, a gente nunca vai só a Vitória e eu. Né? Por quê? Porque a gente é fotografia e filmagem. E a gente sempre trabalha com pelo menos 2 profissionais. Então, por exemplo, vai fazer fotografia? É 2 profissionais. Vai fazer filmagem? É 2 profissionais. Se a gente vai fazer um evento que é os 2 segmentos, são 4 pessoas. Então, a gente tem pelo menos aí mais 2 pessoas com a gente que vai estar lá somando, colaboradores. Edição também. Tem épocas que é alta temporada, que é evento, todo final de semana é 3 eventos, 4 eventos. E aí, durante a semana, tem essa parte mais burocrática de edição que a gente não pega. A gente não... Vamos aqui contratar freelancer para eles assumirem. E a gente também delega, né? Então, a gente conta muito com colaboradores. E também com serviços específicos que gerenciam algumas coisas para a gente. Parte de contabilidade, parte de marketing. A gente até mencionou para vocês aqui nos bastidores, questão da cobertura da gente num evento, né? É muito normal, por exemplo, empresa de fotografia e filmar, chegar no evento e a pessoa mesmo produzir seus stories e tal. A gente não consegue. Então, o que a gente fez? A gente começou a levar story maker nosso para o evento para ela fazer a nossa cobertura. Então, aquilo que a gente hoje tem condição e a gente pode delegar, a gente delega.
vocês falaram um pouquinho da empresa, né? E vocês não falaram o nome, que é a Casa na Rocha, né? Isso. E aí, contem um pouquinho de como foi que surgiu a ideia desse nome, né? Que é bem emblemático, né? Uhum. Como é que surgiu o nome? Primeiro, é um sobrenome da gente, né? Como Casal Rocha. Mas o segundo ponto é justamente a passagem bíblica. Na verdade, esse é o ponto principal, certo? Porque começou disso, né? É a passagem bíblica que fala sobre uma casa que é firmada na rocha. Daí a gente olha para casamento, o que é que a gente pensa? O casamento, ele é para além de um casal que é cristão, que vai se casar. Não, a gente não faz, por exemplo, cobertura de casamento que é somente casal cristão. Não, né? Mas a gente entende que a instituição casamento, ela começou com essa base religiosa. E a gente entende que, biblicamente, quando se fala de um casamento, é sobre uma casa que ela é firmada numa rocha, num chão que é firme, né? E que vai bater vento, que vai ter tempestade, que vai ter várias coisas, essa casa ela não vai cair, né? Onde é que essa casa ela está alicerçada, biblicamente? É em Cristo, né? Então, quando a gente pega essa passagem, que normal, o mais dos casamentos que você vai, geralmente, a ministração do celebrante vai ser em cima dessa Diz o passagem nome da nossa bíblica, né? empresa. Diz o nome da empresa várias vezes ali, né? Mas é justamente essa aplicação bíblica que tem sobre uma casa que ela é firmada na rocha. A gente crê que casamento é isso. É uma casa que ela é firmada numa rocha que vai bater vento, vai ter briga, vai ter discussão, vai ter crises, mas não vai desmoronar, né? Então, foi o nome, E mas coincidiu também... com o nosso sobrenome. o nosso sobrenome, mas também foi a passagem bíblica. Então, gente, além da Casa na Rocha, perdão, vocês têm outra empresa, a Castelinho Kids. Conta um pouco sobre ela, por que vocês decidiram criar ela. Vou resgatar um pouquinho a história, né? Mas quando a gente começou a fazer vários segmentos, um dos segmentos que ficou assim no nosso coração foi o infantil, né? Principalmente o Afonso. O Afonso ama criança e as crianças amam ele. E aí a gente ficou com Eu esse tenho a segmento. teoria que as crianças olham pra mim e dizem que é um grande urso, entendeu? Aí as crianças se apegam logo comigo. E aí, quando a gente começou a Casa na Rocha, que passou um tempo, né? E a gente percebeu que os nossos casais, né? Que fizeram casamento com a gente, estavam para outras etapas, né? E eles ficavam, alguns perguntavam, né? E já era desejo do nosso coração, então... O Castelinho veio com essa... Por isso que até a brincadeira com o nome, né? Tem a Casa na Rocha, que é o casamento, e o Castelinho de Areia, que é a parte infantil. Então, o Castelinho, especificamente, vem para suprir outras demandas que a gente viu, que é a questão de parto, questão de newborn lifestyle, né? Que é um segmento novo. Smash the cake, acompanhamento de bebê, né? Essa fase da infância, da família. Então, a gente tem casais aí que estão com a gente literalmente nas duas empresas. A gente teve um casal específico, né? Que virou... A gente está há tanto tempo com eles que eles viraram amigos, assim, da gente. A gente acompanhou o noivado, acompanhou o casamento. Aí eles, olha... Quando eles engravidaram, assim, olha, a gente tá grávida, não sei o quê, a gente quer vocês, né? E a gente acompanhou o chá de baby deles, fez o ensaio agora gestante, vai fazer o parto, vai fazer o batizado. Então, a gente cria vínculos ao longo desse tempo. Então, veio mais ou menos nesse sentido. É isso. E, gente, fora dessa parte da comunicação, né? Saindo um pouco, vocês trabalham em outra coisa, sem ser com a Casa na Rocha e Castelinho Kids? Pronto. Como negócio próprio, até hoje, né? Pode ser que amanhã já mude. Mas a gente tem a Casa na Rocha, que ela é focada justamente em casamento. Tem um Castelinho, que é familiar. Mas a gente também faz outras coisas. Só que as outras coisas que a gente faz, geralmente não é um trabalho nosso. Eu faço muito como freelancer, né? Então, corporativo, institucional... Vários outros trabalhos a gente pega, mas não necessariamente que é nosso, né? A gente faz parte da equipe. Isso. Então, por exemplo, tem um projeto agora que eu estou chegando muito junto, que é o do podcast Nordestinos pelo Mundo, que eles estão com um programa que é o Nordestinos na Cozinha, né? Todo o programa é com um chefe e tal, que é nordestino. E aí eu tô chegando junto das captações, fazendo o making off para eles, os bastidores. Então eu vou chegando junto. Mas tô lá como freelancer, né? É uma produtora que me contrata e eu chego junto. E assim, outros trabalhos também que a gente vai somando. Nessa área, a gente conhece muita gente, né? Então, acaba que
a gente cria vínculo, né? Cria amizade, a gente se ajuda, né? Então, às vezes, não necessariamente a gente está num evento que é nosso, mas a gente está ali apoiando outro profissional que é amigo, que chamou para a equipe. Então, a gente vai trocando figurinha, digamos assim, né? A gente sempre está em algum canto. Até Vitória me lembrou de uma coisa agora, que até casamento, por exemplo, não necessariamente a gente faz só casamento que é nosso, né? Tem casais de amigos também que são fotógrafos, tem outras empresas que de vez em quando precisam de uma força e a gente chega junto, né? A gente tem essa parceria, quando a gente também precisa, eles chegam junto nos nossos eventos. Então, tem os nossos trabalhos que são nossos, né? Autorais e tudo, mas também a gente faz como freelancer sem nenhum problema. E hoje, como é que vocês lidam com a concorrência? Vocês falaram que tem muitos amigos, mas, né, esse mercado a gente sabe que tem uma demanda muito grande e, consequentemente, muitos profissionais querendo, né, entrar no mercado. Como vocês lidam? Sim. Perfeito. Isso é uma coisa que eu pensava muito logo no início. Antes de começar, caramba, como é que vai ser? Como é que eu vou entrar nesse mercado e tudo, né? Com tantos profissionais. Era uma insegurança, confesso. Só que eu comecei a pensar o seguinte, a lógica da coisa. Cara, tem sol pra todo mundo. Tem sol pra todo mundo. Por que eu digo isso, né? Não tô falando aqui só com a base empírica mesmo de tá indo pra evento. Mas é porque, gente, todo final de semana tem gente casando. E não é só um casamento. Olha quantos buffets, quantas casas, quantos locais a gente tem aqui em Fortaleza pra estar casando. Então, final de semana tem evento nesses locais, né? Então eu comecei a pensar assim, cara, tem sol pra todo mundo aí. Vou chegar junto. E aí, na época, como eu falei pra vocês, comecei a pegar alguns eventos gratuitos ali, né? E eu senti, logo do início, assim, eu senti que... E aqui eu não tô dizendo que são todos, né? Mas tem muito profissional que tá há muito tempo já no mercado e que eles não se reciclaram, não foram acompanhando as atualizações. E essa é uma área que todo dia tem novidade, todo dia tem algo novo, né? Então, como eles não acompanharam, eles começaram a se incomodar com o que a gente estava entregando, que já era essa nova geração, por exemplo, de entrega de filme, de entrega de foto, né? E eles falaram assim, cara, tem empresa nova chegando aí e tal, não sei o quê. Eu lembro que a gente tem uma amiga que ela tem um evento de noivo, né, aqui de Fortaleza. E aí, nossa, uma pessoa que ajudou muito a gente no início, muito mesmo, né? Sou muito grato a ela, que é a Camila. E eu lembro que quando a gente começou a ter essa constância de evento, uma pessoa chegou para ela dar e disse assim, nossa, essa empresa aí tá em todas, né? Meio que se incomodando, né? E ela na hora, estão em todos, porque eles estão chegando junto mesmo, estão entregando um trabalho que o pessoal tá gostando, né? Algo que é tendência, algo que é novo. Então eu sempre entendi que tem sol para todo mundo, né? Por que eu digo isso? Tem mais demanda do que profissional. Profissional bom, profissional que estuda, profissional que de fato mergulha, profissional que busca, né? Profissional que faz network, que é amigo, que é gente boa, que é simpático e tal. Então, se tem, vai ter para todo mundo. Então, hoje para mim é algo muito tranquilo, né? Eu não vejo um concorrente como um adversário, não vejo. Falo isso com muita paz no meu coração. Hoje que a gente mais tem amigos na nossa área. É pessoas que a gente leva para a vida, que a gente troca, que a gente conversa sobre as dificuldades, que a gente fala sobre aquilo que a gente está acertando. A gente começou a fazer isso aqui, tá dando certo. Então a gente fala claramente, né? E essa troca nunca nos tirou algo. Sempre foi uma troca que sempre agregou, sempre foi uma troca que trouxe mais trabalho, né? Uma coisa que acontece muito. A gente recebe muito atendimento. Muito mesmo. Todo dia a gente querendo casar, a gente querendo orçamento. Quando a gente não tem a data, a gente manda pros amigos. Não tem nenhum problema. Não tem a data, mas te indico fulano, te indico Beltrano e tal, né? Eles também fazem isso com a gente. Então, se todo mundo se ajudar, todo mundo aí sai bem. E você vai ter seu cliente, né? Quando a pessoa gosta do seu trabalho, ela vai querer fechar com você e você não precisa estar se preocupando com o orçamento do outro. E só para somar, né? Mas o estudo ele faz muita diferença nessa área, né? É uma área de extrema inovação. Todo dia você aprende algo novo. Você estagna se você quiser, mas tipo assim você consegue abrir, testar, fazer coisas novas. A gente tem muita troca, inclusive com os nossos colaboradores. Tem hora assim, tu já sabe disso? Não sei, me ensina aqui. A gente vai trocando. Mas para mim o que diferencia é o estudo. Se você for dedicado naquilo que você faz, as pessoas gostam do seu trabalho, tem esse retorno, né? É nítido, como o Afonso consegue perceber, é nítido o que se dedica é aquele que estagnou no tempo, que ele vai morrer com aquele estilo ali, morrer com aquela edição e não anda, né?
Tem uma coisa que eu digo muito nos meus atendimentos, né? O pessoal pergunta assim, mas vocês vão estar no dia e tal, né? E a gente sempre garante que um dos dois vai estar, né? Não necessariamente os dois. Mas já teve evento, por exemplo, que a gente não foi. Foi só nossa equipe, né? E até uma dica assim, por que a gente não usa o nosso nome como fotografia ou filmagem, né? Afonso Rocha Filmes ou Vitória de Fotografia. Porque o nosso contrato, ele não é um contrato personalíssimo, onde a gente tem que estar. Porque existe um contrato que é personalíssimo, onde se a pessoa fecha com o nome, tem que ser a pessoa lá, né? Isso é um ponto. Mas o nosso é como uma produtora mesmo, que a gente pode mandar a equipe tranquilamente. Mas eu sempre deixo isso claro pro cliente. E eu sempre digo pro cliente, quem tá comigo é muito melhor que eu. Quem trabalha comigo é muito melhor que eu. Porque os caras estão focando nisso aí, direto, estão estudando isso aí. Eu tenho que também estudar outras coisas. Mas eles estão juntos e tal, né? Então, fique tranquilo com o trabalho deles. Falei que ia mencionar o Valdez aqui, né? Mas os primeiros casamentos que eu fiz, eu chamei o Valdez. O Valdez foi minha referência. Cara, vamos comigo aqui e tal. E a gente fez vários casamentos junto ali no início, porque é justamente esse meu pensamento. Eu quero estar com quem é melhor que eu. Não é quem tá abaixo, né? Lógico que não é nenhum problema, mas sempre tive esse entendimento. E eu sempre digo para quem trabalha comigo, eu quero que vocês comecem a pegar trabalho próprio, autoral de vocês, né? Eu quero começar a ir também com vocês para os eventos, quero começar a ver vocês aí empreendendo. E eu celebro muito quando eles pegam algum trabalho e tal, né? Porque, gente, nessa área, ninguém cresce sozinho. Ninguém não vai dar certo. Se a pessoa achar que ela vai crescer sozinha querendo dar rasteira nos outros, ela não vai crescer, né? Isso é muito claro, isso acontece diariamente. Você vê gente saindo da área, porque o mercado ele tá prostituído, tá saturado e tal, não sei o que. Não é. É porque você tá trabalhando sozinho, você não tá trazendo pessoas com você, você tá achando que todo mundo é seu concorrente, né? Acho que algo que veio muito forte no nosso coração, porque a nossa empresa nasceu num contexto mundial não favorável. A gente abriu a empresa próxima semana, todo fechado. Covid, aquele cenário, né? A gente investiu, imagina, a gente começou a empresa, investiu muito equipamento, fechou alguns contratos, celebrando, tá, tudo fecha. Assim, agora, como é que a gente faz, né? Que a gente não saiu de casa, a gente teve casamentos que a gente passou ainda uns 2 anos para frente, fazendo casamento da pandemia. E desde o princípio, assim como pessoas abriram as portas para a gente, né, de realmente acolher, de dar oportunidade, a gente sempre quer fazer a mesma coisa. Então, dentro da Casa na Rocha, no Castelinho, a gente multiplica aquilo que a gente sabe. E a gente tem crescido dessa forma por esse entendimento que para nós é um princípio. Então, da mesma forma que a gente coloca as melhores pessoas para estar na equipe, porque a gente entende que aquele casamento é como se fosse nosso. Eu quero o melhor para esse casamento, então eu vou colocar as melhores pessoas, mais capacitadas, que eu tenho segurança de que o casamento vai sair perfeito. E a gente, de vez em quando, a gente adota uns também, que estão começando ali na área, né? Se vamos ali com a gente, tu vai dentro do carro comigo, vamos fazer tal forma, meio que tu desce comigo, a gente vai fazer isso, vou te fazer isso. A gente vai explicando o que a gente vai fazer e realmente estando na prática. Porque a gente sabe como é difícil começar, né? E às vezes quando você não tem a oportunidade. Então, quando a gente fala de story maker, de outras áreas, né? A story maker que acompanha a gente hoje, né? Que faz da nossa equipe, ela é alguém que estava começando. Bora! Entra no carro, vamos com a gente, vai fazendo, vai criando, vai fazendo as cenas. Então, a gente tem esse princípio, né? A gente ensina aquilo que a gente aprende e assim por diante, vai aprendendo com os outros também e vai seguindo. Deixa eu perguntar para vocês, como que vocês veem o futuro da empresa daqui, por exemplo, 10 anos? Pronto, certo. Eu diria o seguinte, a gente já tá 4, né? 4 ou 5 anos no mercado, né? Como empresa, são 4 anos. Eita. Já são 4 anos. E eu diria que hoje a gente está num campo bacana, certo? A gente já tem um ticket bem definido, a gente já tem essa constância de pedido de orçamento, de fechamento de contrato. Então, já é um fluxo que ele tá bem, né? Que assim, caminhando bem. Como empresa, eu diria assim, cara, a gente chegou aqui. Nesse segmento de casamento a gente chegou. Hoje o nosso foco é o crescimento da Castelinho, mas também o nosso próprio crescimento pessoal, né? Então, como Casa na Rocha, eu diria assim, cara, a gente tá bem, a gente quer continuar da forma como está, o ticket que a gente tá, com o público específico que a gente tem, e é isso. Mas agora a gente tá focando em crescer o Castelinho, né? Buscar oportunidade com o Castelinho e tal. Quem já tem uma base bacana, que é justamente quem fez casamento com a gente,
Então as pessoas vão vivendo o processo na sua vida e quando elas chegam Estão crescendo família agora. Estão crescendo família, e quando elas chegam nessa etapa, elas vêm buscar, né? Por exemplo, o casamento que a gente está entregando agora, a gente já manda ali um cartãozinho com desconto no Castelinho. Já fica lá com a pessoa, Já né? fica o pretexto, se quando precisar. Quando ela entrar nessa etapa da vida, ó, já chega junto de novo, né? Então a gente vai fazendo isso. Mas Tu falou isso, eu me lembrei de uma coisa, né? Que como a gente cria laço ao longo do tempo, eu lembro de um dos casamentos, foi tipo, não sei nem quanto tempo que a gente tinha, talvez 1 ano de produtora, eu não lembro. Que foi uma pessoa que nesse dia ela contratou só filmar, a gente foi pro casamento. E a gente rapidamente se vinculou, assim, a família que parecia que a gente era quase que primo, assim, a gente juntou. Dessa família, a gente fez 6 casamentos. Todo evento que passava, a gente assim, ai, quanto tempo, menino já até é grande, ele não era bebê. Tipo assim, cada casamento era uma evolução de alguém da família, né? O que tava buchudo já com o menino no braço, o menino já tá grande, a outra que engravidou agora. Então é legal porque a gente criou um vínculo com essa família, que a gente viu várias fases. E aí quando a gente ia fazer um ensaio de algum deles, o casal, era um reencontro familiar. Porque a gente viu o povo, né? Aí tem até uma foto da Vitória Com todos os casais. com todos os casais, né? Então juntou todo mundo, fez a foto ali, que é justamente a gente, né? Tá com a família, assim, tem casamento na família, chama a gente tá lá. Mas pensando nessa parte de crescimento, hoje então seria o Castelinho e a gente como pessoal mesmo, né? Então, eu, por exemplo, comecei uma faculdade que faz muito tempo que eu queria ter começado. Muito tempo, que é publicidade, né? Mas por que é que eu comecei? Porque das minhas realizações nessa área é justamente começar a parte acadêmica, ser professor. Então, cara, eu preciso dar esse passo aqui. Então, tenho focado muito nos estudos, na faculdade, mergulhado em tudo que eu posso na faculdade. Participando de congresso, participando de workshop, participando de palestra, artigo acadêmico, tudo eu tô buscando fazer, porque isso é algo que vai agregar nesse passo que eu quero dar. E automaticamente, quando você chega aqui, isso também agrega no Castelinho, isso também agrega na Casa na Rocha, isso agrega como um todo, né? Porque é o Afonso, videomaker, empreendedor que está lá, que é o dono da Casa na Rocha, que é o dono do Castelinho, que ministra aula de fotografia, de filmagem. Então, tudo vai agregando ali junto, né? Tem sido... É um período de... A gente sempre gosta de investir no tempo, digamos assim, né? A gente vê 10 anos, 10 anos parece muito longe, né? Então, eu gosto de ver o palpável, né? O que eu tenho feito hoje para que nos 10 anos os sonhos que eu penso no papel e saiam, né? Então, a gente começou esse ano, desde o ano passado, na verdade, muito focado na questão de estudo, né? A gente sempre pensa em coisas que a gente, de alguma forma, agrega no que a gente já faz. Então, para ele foi importante a publicidade, para mim foi importante o marketing. E é algo que a gente consegue aplicar. Então, a gente está estudando essas duas. São áreas complementares, né? Eu também gosto de ensinar, mas eu amo gestão. Então, eu estou meio que procurando aperfeiçoamento nessa área que precisa muito nas duas empresas, a gestão, a comunicação, que não tem de onde fugir, de você planejar conteúdo, né? Sim. Porque a gente faz muito casamento, e a gente, às vezes, deu a ideia do Storymaker, né? Que às vezes a gente faz tanto que às vezes a gente não aparece muito, né? Então, a gente está trabalhando essas questões de produção de conteúdo, né? De mostrar coisas diferentes que às vezes surgem no ensaio, alguns insights. Então, tem sido a construção nisso, especial o Castelinho, né, que é o que eu tenho entrado mais nesse sentido, pelo fluxo que tem vindo, é pensar em, talvez, espaço físico daqui para frente, algumas coisas que agregam a isso, né? Porque o universo infantil, ele é gigantesco, né? Então, um espaço físico seria algo legal para você agregar, construir, né? Traz uma segurança, de certo ponto, em alguns aspectos. Então, acho que pudesse resumir daqui a 10 anos talvez colher aquilo que nós temos aperfeiçoado hoje, né? Então, E assim, quando eu digo que na Casa na Rocha a gente chegou, não quer dizer que a gente estagnou. A gente está buscando direto estudar, atualizar. Então, por exemplo, no final do ano passado eu mudei totalmente a minha entrega de filmagem. Mudei, cara, vou mudar aqui meu pacote, vou mudar tudo e tal. A gente mudou, né? Por quê? Porque eu, na minha entrega, já tava assim, cara, não... Tá show, tá legal, os clientes amam, mas pra mim dá pra ser diferente. Eu vou tentar, se não der certo eu volto, né? E aí comecei a mudar a entrega. E quando eu mudei, deu certo. Meus casais, cara, que irado e tal, não sei o que. Opa, então peraí, vamos seguir aqui. Lá na frente der errado, eu volto, não tem problema, né? Mas tô buscando, né? Então não é o estagnar. O que eu entendi também é o seguinte, e isso é muito bom da gente tá ligado, né? Como empresa mesmo.
a gente acha que, tipo assim, tem empresa X, ela é referência no mercado, porque ela faz casamentos absurdamente grandes, luxuosos e tal. Não é bem assim, né? O que aquela empresa se propõe justamente é ser uma produtora que faz casamentos grandes. Quer dizer que essa empresa ganha mais ou ganha menos? Não. Porque o mercado reage de uma forma diferente para isso. Eu disse que tem casamento todo final de semana. Tem. Mas qual é o ticket desses casamentos? Né? É o ticket mais alto ou mais baixo? Casamentos altos são pouquíssimos. Então, geralmente, a empresa que ela faz casamentos que são maiores e tal, ela vai ter menos casamentos. Né? Mas quando ela entrega é aquele casamento que é luxuosíssimo. Já a empresa que ela tem um ticket médio ali, ela vai estar fazendo um casamento direto. Aí já é uma empresa que trabalha com o quê? Com constância de evento. É uma empresa que está direto no campo, é o direto que está captando, direto está filmando e tal, né? Então já é uma empresa que se propõe a isso. Não quer dizer que uma é mais bem sucedida que a outra, não. É definição do seu público. Isso é muito importante para todo negócio. Qual é o meu público? Qual é o público que eu quero atingir? Estou conseguindo chegar? Se eu não estou, por que eu não estou chegando? Qual é o ajuste que eu preciso fazer? Vai fazer esse ajuste quando você acerta, aí pronto. Começa a chegar, começa a ter recorrência, o fluxo ele vai naturalmente, você não precisa estar se preocupando com esse fluxo. Você vai entender quais são os momentos de alta temporada para você, quais são os momentos de baixa temporada, né? Então tudo isso vem naturalmente, você começa a entender, isso traz uma estabilidade para você, emocional principalmente. Então, sempre ter essa perspectiva. Qual é o meu público? Tô atingindo ou não tô? Não quer dizer que quem tá atingindo outro público tá mais bem sucedido, não. Pode ser que a pessoa ela só faça um casamento luxuoso por ano. E você faz ali 5 e esses 5 já bate, por exemplo, o da pessoa. Então é você ter essa definição, né? Um exemplo que eu gosto muito é, por exemplo, quem é mais rico, a Ferrari ou a Fiat, né? Cara, é a Fiat. O que é a Fiat? A Ferrari é uma empresa da Fiat, né? A Fiat vende carro popular, então vende direto. A Ferrari, ela vende carros específicos, né? Ela vende, mas ela tem noção de que a venda dela é menor. Mas quando ela vende o carro, né? A Fiat já tem essa constância de estar vendendo direto. E aí você vê, consequentemente, a Fiat, ela tem esse poder aquisitivo maior como empresa, né? É a dona da Ferrari. E entrando em um ponto mais técnico, assim, quais equipamentos vocês utilizam hoje que, assim, são indispensáveis para a qualidade que vocês entregam hoje? Tem um que ele é recente para nós, que a gente estava querendo muito, nosso xodó. Por quê? Dependendo da dinâmica do casamento, a gente precisa se comunicar. E às vezes essa comunicação meio que mímica, libras, aquela coisa, não rola porque você tá naquela tensão e a noiva tá entrando e você foca e vai pro corredor e fica aquela coisa. Porque assim, quando a gente tá num casamento, né? Por exemplo, que é grande, tá? Eu e o Afonso, direção de equipe, a gente tem formas de fazer diferente. Eu preciso garantir a foto porque é aquele momento. O Afonso, ele pode usar outros ângulos, pode orientar aqui para fazer tal coisa. Mas a foto eu não posso perder. Então, nessa comunicação, às vezes ficava muito difícil. Imagina só eu estar no altar de uma igreja e o meu outro filho está lá na porta porque ele está pegando a noiva no carro. Só que eu preciso dele aqui. Como é que eu vou fazer para... Então, a gente tinha muita dificuldade nessa questão. A gente desenvolveu várias técnicas ao longo do tempo que nos ajudou, mas a gente estava sentindo muita falta de uma comunicação. Então, hoje, uma coisa que para a gente foi indispensável são os intercoms, que são aqueles, não sei se você já viu, aqueles que você baixa e fala rapidinho, prático. Então, é uma mão na roda, assim, pra gente, porque a gente rapidamente direciona aqui a equipe, volta, se encaixa, a gente vai fazendo, né? Esse corre-corre de casamento é muito necessário, porque às vezes tá um no altar e o outro lá no outro lado da rua, pegando a noiva e saindo do carro. Então, essas dinâmicas, pra gente, foi muito essencial. Eu pontuei ele porque eu sofria muito dessa questão da comunicação. É um equipamento que, inclusive, assim... Antes da gente comprar, a gente tem uma discussão. Cara, vamos alugar primeiro e ver, né? Vamos ver como é que é a dinâmica num evento e tal. Testar mesmo no campo de batalha, né? A gente alugou. Justamente nesse casamento que a gente alugou. Ele salvou muito a gente. Muito Parece mesmo, que foi assim o dia do foi teste. Um casamento que, cara, precisava desse equipamento lá. Né? Se tinha um casamento pra você escolher, tinha que ser isso. Porque a comunicação foi essencial. Era um casamento grande, então tinha vários pontos assim que a equipe tinha que estar bem posicionada e tudo, e deu muito certo. Então depois que a gente viu, cara, vamos comprar, né? Se a gente vai ter essa constância, essa recorrência de casamento e tal, de todo casamento, vamos comprar. E a gente investiu. Mas também tem outros equipamentos, né? Então hoje, por exemplo, a nossa linha de câmeras é toda da Sony, né? Por que a gente mudou tudo pra Sony? Não é porque a Sony é a melhor marca.
tá, gente? Eu não creio nisso. Quem não trabalhou tem, muito a tempo quem, com a Canon. a quem não tem câmeras que entregam a mesma coisa que a Sony, a Nikon tem câmeras também que entregam a mesma coisa. Pra gente foi uma forma mais de padronizar. Por quê? Porque a nossa equipe usa muito Sony. Então, cara, se a nossa equipe tá usando muito Sony, vamos também pra Sony, que a gente padroniza, né? Então a gente hoje usa câmera Sony, a gente usa lentes claras, lentes nítidas, a gente investe bem em lente, porque lente fixa, a gente gosta mais de lente fixa do que lente com zoom, porque traz essa dinâmica de movimento para a gente equipe. prefere trocar do que botar o zoom. A gente prefere, né? Então a gente investe muito também em lente. Então lente, Iluminação. câmera, iluminação também foi um passo que a gente deu que a gente investe. Eu tenho uma prima especial e não é regra, né? Tipo assim, quando a gente começou, por exemplo, a gente foi comprando equipamentos mais populares. Mas quando eu busco buscar um equipamento, eu busco aquele que é uma referência naquilo ali que ele entrega. Por quê? Porque primeiro equipamento dura muito. É um investimento. Né? Então, quando você investe no equipamento que ele é mais caro, você pode ter certeza que esse equipamento vai durar bem mais do que um equipamento mais popular. Então, quando você coloca a longo prazo, você pensa assim, cara, esse equipamento aqui, será que ele não vai sair, vai compensar mais financeiramente do que o outro? Porque o outro eu vou ter que comprar 5 vezes. Esse aqui eu compro um e já foi, né? Então, o primeiro passo é esse. Eu busco investir mais em equipamentos que são que entregam mais, que são mais caros, né? Hoje é uma coisa que a gente consegue fazer como empresa. Nem sempre foi assim. A gente já teve que investir em equipamentos mais populares. Mas investir em equipamento é uma coisa que eu digo assim, tem que fazer, tem que buscar, né? Porque quando você começa a entregar muito aqui, você começa a sentir limitado. Se você começa a entregar um trabalho, você diz assim, cara, meu equipamento tá me limitando. E quando chega nesse ponto de esse equipamento tá limitando, você sabe que é a hora de investir, né? E aí você começa a investir. Mas, ao mesmo tempo que tem essa questão de investir em equipamento, eu também tenho uma outra premissa, que é o quê? Eu só troco, por exemplo, câmeras. A gente trocou câmeras quando eu esgotei a câmera. Como assim esgotar? Quando eu já tava... A câmera já me entregava algo limitante, algo que eu precisava de além daquilo ali, né? Enquanto a câmera não me entregar... eu não chegasse nesse teto do equipamento, eu não ia investir em outra câmera. Fui juntando, fui ali fazendo uma graninha e tal, para justamente quando investir pesado. Mas fui levando equipamento até onde ele podia, né? Iluminação da mesma forma. Comunicação, por exemplo. A gente investiu num equipamento que é pesado, que é caro, que é o intercom. Eles são caros. Mas por muito tempo a gente não usou o intercom. A gente usava o quê? O rádio, né? O radinho mesmo e tal. Tem problema? Não tem. Mas o que é que começou a acontecer? A gente fazendo casamentos em locais que era amplo, e aí perdia o sinal, a equipe começava a falar. Esse movimento, que a gente movimenta muito, também né? tem isso. O bichinho quebrava, o fio. O fone, né? Aquele fone muito frágil, partia no meio, né? Lembro de uma vez que durante a cerimônia, eu falando com uma pessoa da minha equipe aqui, nada de chegar pra ela, quando eu olho pra ela, boa. Tá o fio aqui pendurado. O fio partiu, né? Nem viu. Então, eu busco sempre assim, cara, vou investir no que é a referência, né? Sabendo que isso vai durar muito tempo. Equipamento bom dura muito tempo. A gente tem lente que dura a vida toda. Tem gente que está no mercado com lentes que a lente tem ali 40 anos e a lente entrega algo sensacional. Por quê? Porque é uma lente que é cara, é uma lente que, né, custou. Se ela tá durando quantos anos, quanto é que ela saiu por ano? Qual foi o custo dela, né? Foi barato. Né? Com certeza. 40 anos. E assim, entrando num assunto um pouco polêmico, né? Que eu sou story maker. Sim. E desde que eu iniciei, eu sinto que tem muito como se fosse uma rixa, né? Do mercado de fotógrafos com videomakers. E eu queria saber de vocês, como vocês enxergam essa nova tendência, como vocês estão lidando com isso. Perfeito. Esse assunto é bem amplo. Certo? Mas eu vou falar como é que a gente de fato lida com isso da forma resumida, né? Falei pra vocês que tem sol pra todo mundo, né? Eu creio que inclusive nesse sol pra todo mundo tem sol pra story maker, né? Não tem como negar que é uma necessidade do mercado, né? O mercado hoje necessita de story maker, né? Você tem, se não necessitasse, você não tinha mercado pra isso, e você tem. Você tem muita gente entrando na área, você tem muito casal contratando, então, se tem essa necessidade, todo mundo tem que aceitar. Não tem por que tá fazendo birra e não aceitar, não. Né? O meu ponto é o seguinte, posicionamento.
o que eu entrego como filmagem não é o que o Storymaker entrega. E eu não estou dizendo isso que um serviço é melhor que o outro. Não, longe disso. Eu não acho nem que fotografia é mais importante que filmagem, nem que filmagem é mais importante que Storymaker, não acho. Eu tenho uma premissa para evento que é o seguinte: em evento, ângulos, eu dou prioridade primeiro para o fotógrafo, por exemplo. Para mim, o fotógrafo, ele não pode perder o ângulo. Se tiver só um espaço para caber eu e o fotógrafo, sempre vou priorizar o fotógrafo ali. Por quê? Porque o fotógrafo é um clique. É um clique e foi. Eu tô na filmagem contínua, então eu consigo me posicionar aqui, ali e tal. Eu consigo fazer essa dinâmica para mim. Nem todo mundo enxerga assim, tá? Falando de mim, né? E aí eu diria que o Storymaker, ele tem que ter esse cuidado de não estar quebrando essa dinâmica. Isso é importante. E eu vejo muito isso acontecer. A gente já teve problema com o Storymaker? Teve. Em um evento só. Um evento, né? E foi algo que a gente olhou para aquela situação e falou assim, cara, ele não tá entendendo. Ele tá achando que a gente tá aqui para uma competição e a gente não tá. Né? Esse foi um ponto. Então ele, tipo assim, foi intencional. Ele queria, às vezes, entrar na frente da câmera e tal, querer tomar o espaço. E a gente falou, cara, não vai dar certo isso aqui, né? Foi um evento. Ano passado a gente fez mais de 80 eventos. Quanto desse evento tinha Storymaker? A maioria, gente. Então eu vou estar crucificando toda uma área e tal por conta de um evento? Não vou, né? Então, o primeiro ponto é esse. Tem que sobrar todo mundo. São entregas diferentes. Aí eu acho que esse é o ponto. A gente tem que saber que se é entrega diferente, isso tem que estar claro para o cliente. Como assim? Eu, como alguém que trabalha com a filmagem do casamento, com audiovisual, eu sempre digo pro meu cliente, ó, o meu serviço não é o de Storymaker. O que eu entrego é para você assistir na televisão e tal, assistir na horizontal, é isso. O que o Storymaker vai entregar para você é uma cobertura de rede social, né? É o mais importante ou não é? Não é. O que é que você quer? Você quer ali a cobertura para rede social? Contrate o Storymaker. Não é o meu serviço. Não é o meu serviço. Agora, se você quer um para assistir na televisão e tal, aí beleza, é comigo, né? Por que é que eu digo isso? Para o cliente não se frustrar com a minha entrega e nem com a entrega do Storymaker. É educar o cliente. Porque o que mais tem também é cliente assim, botando a expectativa de um Storymaker na equipe de filmagem, né? E às vezes a equipe de filmagem vai dizer que a gente faz, mas não é para estar dizendo isso. Eu diria que isso é um pouco irresponsável até, né? Porque você está gerando uma expectativa no cliente que você pode frustrar. Sim. E da mesma coisa o Storymaker. O Storymaker tem que entender que o que ele entrega não é filmagem. Ele tem que deixar isso claro pro cliente dele, né? Porque melhor do que ter cliente é você ter o cliente que tá certo do que você vai entregar. É o cliente que tem convicção do que você entrega. É o cliente que tem a expectativa ali bem organizada e trabalhada e que sabe o que é que você entrega, que não tá com a expectativa em outra coisa, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, de fato. Não vejo como uma concorrência, pelo contrário. É um mercado que tem que chegar junto mesmo. A gente está contratando pra gente, Storymaker, então a gente vai fazer evento, a gente chama Storymaker para fazer a nossa cobertura. E pra gente é ótimo, porque o que a gente mais tem dificuldade é no meio do evento tá fazendo stories nossos. Né? Então... Uma coisa também que na prática, né? Que a gente sempre, quando a gente tá com a equipe inteira nossa, é mais fácil porque a gente já até brinca, né? Se eu me atrapalhar, eu te atrapalho, coisa assim, né? Pra brincar, pra descontrair, a gente já é muito bem alinhado. Então já sabe se eu tiver no canto, não entra em ângulo tal, se ele tiver em ângulo tal, não vem pra cá, né? Quando a gente tá em equipes diferentes, tem casamentos, por exemplo, que eu tô na foto com o Afonso, aí tem uma equipe de filmagem, tem a equipe de Storymaker. Aí tem os outros Storymakers que são dos fornecedores também, às vezes não é só do casal, tem o Storymaker da banda, tem Storymaker do buffet, tem da maquiadora, que às vezes tem as maquiadoras que acompanham, né? A gente sempre conversa, ó, a gente vai trabalhar nesse espaço, na nossa equipe são 2 pessoas, quantas são na tua equipe, na hora que acontecer, começar a cerimônia, a gente trabalha dessa forma, a gente vai se ajudando, vamos se olhar pra gente se comunicar. Então é sempre antes de começar, a gente alinha ali as coisas para todo mundo fazer seu trabalho da sua melhor forma, sem atrapalhar o colega, né? Então, a gente gosta de se apresentar e fazer esses combinados para durante o processo, não gerar estresse, assim, no seguinte, né? Porque é chato quando você está trabalhando um negócio, você pensou naquela, por exemplo, a foto, fui lá para trás para fazer uma foto de trás do casal, pensei em toda uma composição, aí vem a pessoa da filmagem e se mete no meio do corredor, poxa, ele viu o que eu passei, então... A gente sempre gosta de deixar bem alinhado para todo mundo trabalhar e entregar aquilo que prometeu, né? Um ponto também sobre isso, né? Que eu gosto de dizer que é o seguinte. Né? Até ano passado eu dei uma palestra e aí nessa palestra alguém me perguntou, né? Você acha que o celular vai substituir as câmeras e tal, né? E eu falei, olha,
o celular hoje entrega algo que é sensacional. A imagem é impecável, a imagem é muito boa e tal, né? O celular estão evoluindo ao ponto de entregar um arquivo que é absurdo, um arquivo que é pesado, arquivo que tem câmeras que nem entregam, né? Esse é um ponto. Porém, você tem que entender que ao mesmo tempo que o celular está evoluindo, as câmeras também estão evoluindo. Então, câmera também sai todo ano e sai com tecnologia nova, com coisas novas que são também um absurdo que entrega, né? Então, quando eu vejo uma câmera nova lançando, já fico doido. Eu fico assim, cara, eu queria essa câmera por conta disso, por conta daquilo. E quando eu olho para mim, eu digo assim, cara, a minha já entrega tanto. O que é que tem mais para colocar aqui? E as empresas sempre conseguem. As empresas, elas seguram ali, elas nunca vão colocar tudo num lançamento só, né? Elas já projetam 3, 4 anos de lançamento justamente para ter essa venda e ter essa sensação de que, cara, você precisa de mais, né? Então, câmera também evolui, celular também evolui. Tem gente que vai trabalhar com audiovisual, gente. Não é porque a pessoa está com celular que a pessoa não trabalha com audiovisual, não. Ela trabalha com audiovisual, sim. Ela faz um serviço que é impecável, sim. Ela entrega um serviço bom, sim. Não tem porque discutir. Achar que a pessoa não entrega porque está com celular. Não, não é. A pessoa está com celular, vai entregar um serviço excelente, certo? Esse é um ponto. Só que eu acho que à medida que você estuda, à medida que você começa a aprofundar na área, que você começa a de fato mergulhar, você vai ter essa necessidade de evolução de equipamento. Hoje hoje o celular ainda ele é muito limitado. Então a tendência que tem é, por exemplo, do StoryMaker, ele começar a olhar para a câmera e falar assim, eu preciso de uma câmera. Eu preciso de uma câmera por conta disso, eu preciso de uma câmera por conta daquilo, eu preciso da câmera porque a câmera hoje vai me entregar mais. Naquilo que tá me limitando, né? Porque hoje o celular ele ainda é bem limitado. Hoje, pode ser que amanhã não. Pode ser que amanhã o celular também comece a evoluir ao ponto que ele comece a ser uma câmera, não mais um celular, né? Mas hoje o StoryMaker, quando ele vai mergulhando, ele vai começar a ter essa necessidade, né? Uma coisa que eu digo assim, cara, isso aqui vai furar a bolha hoje, é quando começar a ter StoryMaker fazendo a cobertura pela câmera. Como assim? A pessoa vai com 2 pessoas, certo? Já vou dar uma dica aqui. Vai com 2 pessoas, a pessoa faz toda a filmagem aqui na vertical. Tá fazendo a filmagem aqui na vertical, na mesma hora que descarrega e edita aqui, ó, e vai postando na hora nas redes sociais. Vai ser diferente. A entrega da câmera vai ser diferente. Vai ser uma qualidade bem maior. Se a pessoa conseguir extrair daquilo ali, vão começar a olhar para essa StoryMaker e dizer assim, cara, tem uma entrega diferente aqui. Tem uma imagem diferente, uma imagem mais, né? Então isso talvez seja um furar a bolha hoje, né? Nessa área de StoryMaker. Falando um pouco sobre inteligência artificial. Vamos mudar o assunto. A minha voz tá péssima. Então, até que ponto vocês acham que ela pode ser uma aliada para vocês? Ou pode ser algo que, tipo, um inimigo, assim? Pronto, vamos lá. Quer falar? Eu acho que volta para a mesma coisa do fotógrafo que não se recicla, né? Eu acho que ela é um aliado, na verdade. Existem programas hoje, por exemplo, fotografia. Se eu não quiser selecionar as fotos, eu posso colocar no IA e ela vai fazer isso por mim. Agiliza muito o meu trabalho. Se eu fizer isso, né? Eu vou automatizar um processo que demora um pouco. Mas para mim, especial na fotografia, ela ajuda muito. E principalmente na edição em si, né? De eu querer manipular um pouco mais a foto, de eu querer acrescentar coisas, de eu querer retirar coisas, né? Às vezes a gente está num cenário, por exemplo, cenário de praia. Às vezes estou no ensaio de uma praia, tem meio mundo de gente atrás, aí tem uma garrafa quebrada no meio do negócio e o casal tá lá, lindíssimo a foto, a onda batendo no pé, o pôr do sol lá atrás, belo. Então eu consigo manipular essa foto para que ela fique do jeito que eu idealizei na minha cabeça, usando a inteligência, né? Eu sou a favor de uma fotografia, ela mais humanizada. Por que eu quero dizer isso, né? Por mais que eu tenha várias ferramentas ao meu favor, eu não gosto de manipular ao ponto do cliente não se ver naquilo ali. Né? E tem amigos aí da profissão que é o estilo da pessoa, né? E cada um tem o seu estilo, vai descobrindo. Mas eu, particularmente, eu não gosto do demais, né? Nessa foto. Eu uso naquilo que eu acho que está equilibrado, que consegue estar ao meu favor de estilo de edição e entregar um bom trabalho para o casal, né? Então, para mim, é uma ferramenta muito boa. Eu gosto. Vou trazer um conceito bem mais amplo sobre isso, que é o seguinte. A partir do momento que as pessoas elas entendem a importância de algo,
a tendência é o mercado ampliar, certo? Como assim? Por exemplo, estou ali fazendo publicidade hoje, tá, né? Quando pergunta para os alunos, qual área que você quer seguir? A maioria é audiovisual, certo? Se fosse há 5, 6, 7 anos atrás, não seria tão essa resposta. O pessoal quer ser design, o pessoal quer ser outras coisas, porque na época era o que estava sendo mais valorizado. Com a chegada dos, por exemplo, quando chegou o celular com câmera, provavelmente teve muito profissional que pensou assim, pronto, acabou a profissão de fotógrafo. Porque agora todo mundo tem um celular no bolso, a pessoa vai pegar e começar a fazer foto. O pessoal pensa assim. Gente, isso pode acontecer, mas vai acontecer com um profissional que não tem uma entrega boa. Se a pessoa tem uma entrega ruim, ela vai de fato se perder nisso aí. Por quê? Porque de fato a pessoa tirar o celular do bolso, começar a fazer foto aqui sem fazer enquadramento, sem fazer composição, sem fazer nada, e você entrega uma coisa do mesmo jeito, a pessoa vai lhe substituir. Para que ela vai pagar por algo que ela faz? Né? Esse é um ponto. Mas o que acontece é diferente. A partir do momento que a pessoa começa a ter um celular, por exemplo, ela começa a fazer foto, quando começou a chegar o smartphone com câmera, as pessoas começaram a valorizar mais a fotografia. Porque a fotografia virou algo do dia a dia delas. Então, por exemplo, a pessoa tá direto aqui, a pessoa vai tomar um café, ela faz foto. A pessoa passa alguma coisa, ela faz foto. A pessoa vai fazer uma reunião com os amigos, ela faz foto. E quando essa pessoa pode, ela vai investir para um profissional fazer. Ela não vai querer fazer. Por quê? Porque o ser profissional não é só você ter equipamento. É você estudar, é você entender, é você saber a ciência que existe por detrás daquilo ali. E isso é tempo. Então a pessoa, ela valoriza, ela passa a valorizar mais a fotografia e ela passa a entender que, cara, quando eu posso, eu vou investir num profissional. Eu vou pagar um profissional. Por quê? Porque esse profissional dedicou tempo para isso. Tempo que eu não posso, porque eu tenho outra profissão, porque eu tenho outras demandas, eu tenho outras tarefas na minha vida. Então, geralmente, o que eu quero dizer com tudo isso? A novidade, ela vai incomodar, ela vai substituir o profissional que não é bom, certo? E esse profissional não precisa ser ruim a vida toda, não. Ele pode melhorar. Ele pode começar a enxergar e falar assim, cara, eu preciso melhorar então. Eu preciso ir além. Eu preciso buscar mais, né? Então, ele pode começar a enxergar esses incômodos como uma tendência dele estar buscando mais. A IA, ela não vai substituir o fotógrafo que é bom. Não. Ela vai auxiliar. O fotógrafo que ele perde, cara, 10 horas fazendo a manipulação numa foto, com a IA, ele vai perder 2, 3 horas. Ele vai deixar de ter mercado? Não. Ele vai começar a poder atender mais pessoas. Porque a IA tá a favor dele, para ele usar ali. Né? Então, ela não vai substituir. Então, a gente olha para a IA hoje e diz assim, cara, que bom que tá chegando. Eu fico morro de feliz quando tem atualização no pacote da Adobe. Não que só tem a IA como IA uma envolvida. ferramenta, mas a IA no que a gente utiliza como equipamento também. Porque como as câmeras estão inovando, elas estão inovando literalmente, né? Então, quando a gente disse que o equipamento ele nos limitou, né? Quando a gente fez a troca e começou a usar ferramentas a nosso favor, a gente viu o ganho que teve. Né? Então, só complementando aí que o... Tem uma coisa que acontece que é o seguinte. Você pega os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos todo mundo tem câmera. Lá todo mundo tem uma Sony, lá todo mundo tem uma Canon, lá todo mundo tem. Deixou de ter profissional lá? Não. Eu tenho. O equipamento ele é mais acessível, ele é. Mas estudo, tempo, mergulhar nisso aí não é uma coisa que vem com dinheiro, não. É uma coisa que vem no tempo, né? É uma coisa que vem com foco. Então lá nos Estados Unidos, quando a pessoa ela tem um evento, ela fala assim, cara, eu preciso investir nisso aqui, ela vai contratar. E a tendência hoje, gente, é tudo que a pessoa faz, ela quer ter fotógrafo, ela quer ter cobertura, ela quer ter filmagem, né? Então o mercado só tende a crescer a partir do que as pessoas vão entendendo que aquilo ali é importante. E IA é um excelente aliado. Ela veio para aprimorar o trabalho de quem já manja muito. Porque se a pessoa ela passa 10 horas manipulando uma foto, agora ela passa com 2, ela tem mais tempo para estudar, ela tem mais tempo para pegar o trabalho, ela tem mais tempo para dedicar em outras coisas que ela tem que fazer naquela fotografia, né? Então, assim, eu gosto muito. Atualizou, celebra muito isso aqui. Que bom que chegou isso aqui. Eu quero é que chegue mais, eu quero que tenha um IA que faça a decupagem para mim no Premiere. Tá ótimo, entendeu? Facilitar a vida, né? Pois é. E falando justamente em crescimento,
né, vocês, quais as dicas que vocês dão para profissionais que estão começando assim como a gente, né, aqui do curso? Quais dicas vocês dão para quem está iniciando nesse ano de 2025? Tá, vamos Começar aqui. começar. Eu sempre vou bater na mesma tecla, que é o estudo. Né? Se você quer começar independente da área do seu nicho, né, estude. Para você realmente se destacar, você sempre está renovando aquele conhecimento, adquirindo coisas novas, né? Estude áreas, coisas específicas que tem ali, são relacionadas com o que você desempenha. Por exemplo, eu, como na fotografia, além do estudo, tem outras coisas que eu posso aprimorar. Eu posso aprimorar coisas específicas, como tratamento de pele, como direção fotográfica, como pós-produção, como o atendimento ao cliente, né? São coisas que eles são na minha área que até hoje eu tenho que estudar. Então, estude gestão, né? Independente se você vai ser um profissional freelancer ou se você vai ser alguém que quer criar a sua própria empresa, é importante você aprender sobre gestão. Os dois vão lidar com isso. Você vai ser pago por alguém, você tem que saber o valor que você merece naquele momento do seu trabalho, quanto é que você vai cobrar, ou se você tiver uma empresa, como é que eu gerencio essa minha empresa, né? E uma coisa que talvez pouca gente fala, mas que a gente também aprendeu ao longo desse tempo, foi imagem pessoal. Né? Porque a gente fala antes da gente abrir a boca, digamos assim, né? Quando a gente está em um evento, que a gente chega de uma forma com a nossa imagem pessoal, literalmente a nossa roupa, ela traduz muita coisa, né? Então, a gente foi algo que a gente preza muito dentro da empresa, né? Tanto para a gente como para quem está com a gente, a imagem pessoal, né? Você está bem apresentável para o seu cliente, né? Uma roupa bem alinhada, um corte de cabelo em dia, uma maquiagem feita, né? Isso faz diferença, né? Então, estudo geral, estudo específico, né? Imagem pessoal, gestão, são áreas que eu, por exemplo, sempre estou estudando porque são as áreas que eu lido mais hoje, né? Então, estude. Eu vou dar ênfase no estudo, que eu acho que esse é o ponto, assim, né? É o que diferencia. É o profissional que estuda, é aquele que mergulha, é aquele que é curioso, que ele tá aqui, cara, quer explorar, quer entender. Mas o estudo teórico e o prático, né? Digo muito, né? Você vai pegar a teoria e tal, vai ser confusão. Você vai olhar assim, cara, quanta teoria é essa aqui, né? O que é que faz sentido? Por que é que o ISO mais alto vai granular? Por que é que o mais baixo não vai? Mas o mais claro vai deixar a foto mais clara? Por quê? Estude, busque, seja curioso, né? Entenda o que é que tá de trás, né? Qual é o mecanismo que faz isso, porque isso é que vira a chave, né? No fim das contas, pode ser a câmera mais top do mundo. Se o profissional que tá por detrás dela não estuda, não sabe explorar, não sabe sugar aquele equipamento, não vai mudar nada, não adianta, né? Então, eu dou muita ênfase no estudo, porque isso para mim é algo que você não vê muito, né? Tem poucos profissionais que realmente dedicam tempo para estudar, e eu digo assim, porque é questão de tempo, né? Nem que a pessoa não quer, é tempo, gente. Estudar leva tempo, né? Você tem que se organizar para estudar. Então é estudar, primeiro ponto. Segundo faça coisas de graça, né? Nessa nossa área, o que as pessoas que vão lhe contratar elas querem ver é seu portfólio. Qual é o trabalho que você já fez? O que é que você entrega, né? E você precisa ter trabalho para isso. Geralmente os primeiros trabalhos não vão vir pago, não. Vai ser trabalhos gratuitos, porque então... você nem é conhecido, ninguém sabe o que Pois você faz. Então, assim, faça de graça, né? Procure a oportunidade, tem oportunidade em tudo que é canto, né? Por exemplo, quem quer fazer... quem quer trabalhar com empresas? Cara, quantas empresas tem em Fortaleza? Vai em cada uma, pergunta, tá precisando de um vídeo? Chega lá, faz o vídeo e integra pra pessoa, né? Faz conteúdo para rede social, também é uma forma de apresentar você, mas faça de graça. Não só para você, usando seu nome, mas também para os profissionais. Porque isso vai gerar network. Quando o profissional precisa, primeiro que ele vem atrás de você, né? Gente, um dos melhores sentimentos que tem é a pessoa chegar pra você, ei, cara, queria contar contigo para dar coisa. Cara, não dá, porque eu já tô com tantos trabalhos, não dá, né? E a pessoa ainda insiste em você e tal, por quê? Porque a pessoa quer contar com você, então, né? Vai ter hora que vai diminuir? Vai, porque a pessoa tá entendendo que você tá com a renda lotada, mas você sabe que tem
o pessoal tá procurando, né? E que você gerou um network bacana, sabe? Tu tá ali procurando, opa, peraí. Esse é um ponto, né? Deixa eu ver o que mais. Acho que uma característica, né, que é muito importante nessa área é a proatividade. Porque não adianta você ir atrás, bater lá na porta de alguém ou ir para a equipe de alguém e você não ser alguém proativo, né? Por exemplo, né, muita gente começa talvez na fotografia, na filmagem, sendo assistente. Ajeitando uma iluminação, aprendendo sobre iluminação, ajeitando composição, dando ideias, né? Isso é uma proatividade para você se destacar também. Porque, poxa, você é curioso para aprender, você seja proativo. Como é que tu fez essa foto aí? Como é que tu fez esse clique tal? Né? Como é que tu filmou? Por que tu botou nesse ângulo? Né? Perguntar mesmo. Poxa, eu estou aprendendo e eu quero aperfeiçoar essa área. Então, ser proativo faz muita diferença. Porque às vezes você se coloca, né? Mas não busca, não se coloca realmente na situação e isso já fala um pouco sobre você, né? Talvez você, poxa, mas o fulano me procurou, disse que quer aprender, mas chega lá, não mostra, não faz, é corpo mole, né? Então... Eu acho também que, assim, né, quando eu falo de network, né, a gente leva muito esse conceito pro mercado, né? Tipo assim, a network é mercado e tal. Cara, não necessariamente. Tem amigos, eu diria até assim, tem amigos, né, da área. Isso é muito importante. Ter amigos, ter pessoas com quem você vai contar, pessoas com quem você pode pedir conselho, pessoas com quem você pode pedir sugestão. Isso é essencial, como eu já falei para vocês. Ninguém nessa área cresce sozinho. Ninguém faz uma produção boa sozinho. Ninguém. Produções pequenas? Pode ser? Pode ser. Mas se a pessoa ela tá ali, ó, tendo recorrência, tendo mercado, chegando e tal, vai chegar o cara e dizer, eu vou precisar de mais gente. Preciso de um segundo câmera aqui, preciso de um editor, preciso estar com mais pessoas. Então, se você tem uma boa relação com as pessoas, vai chegar essa necessidade de você ter pessoas com você. E você precisa ter um bom relacionamento com essas pessoas, porque elas também vão ter o trabalho delas, né? E o outro ponto que eu diria muito é o seguinte: ser um profissional humilde, simpático, um profissional que mantém a boa relação, que não olha para o trabalho do outro como um trabalho inferiorizado, sabe? Acontece muito, né? A gente tem que entender que cada entrega é uma entrega específica. Por exemplo, tem trabalhos que eu vejo, eu digo assim, cara, isso aqui dava para mudar, isso aqui dava para ser diferente e tal. E com certeza tem trabalho que eu entrego que as pessoas veem assim também. Mas se aquele trabalho tá com uma coisa específica, talvez teve um porquê disso. É uma bateria que descarregou na hora, é uma iluminação que ligou oscilou no meio do processo e oscilou, né? São coisas que a gente não tem um controle sobre tudo, né? Você vai ter um estúdio você vai ter tudo ali controladinho, bonitinho e tal, setado. Geralmente você passa 1 hora antes da produção ali preparando para estar show, né? E ainda assim pode acontecer algo. Mas sempre tem o que é que tá de trás ali. E aí você sempre tem esse cuidado para não olhar com o trabalho do outro com esse menosprezo, com esse trabalho de não ficou legal e tal, não sei o que, porque cada um tem o seu trabalho, né? Então isso é extremamente importante. São coisas básicas, né, que a gente aprende ao longo da vida, e algumas coisas que a gente está falando é porque história vivida, né? Então, seja um bom profissional, assim, num todo, mesmo você não sendo de ponta ainda, porque você está crescendo, mas é a humildade, é a ética no trabalho do outro, né? É a simpatia, porque você consegue contagiar o ambiente para as duas coisas. Ou você consegue carregar o ambiente, depende de onde você está, você consegue ser aquela pessoa super agradável, onde a pessoa gosta de estar na sua presença, a pessoa vai lembrar quando surgir um freela, ele vai assistir, vou chamar fulano, que é proativo, tá vendo? Então, não tenha tanta técnica, mas se a gente ensinar, ajustar, ele vai fazer, porque ele é proativo, ele é curioso, né? E a humildade é que pega, né? Porque a gente, como o Afonso mencionou, a gente trabalha com pessoas que são melhores que a gente, né? Então, por exemplo, tem um fotógrafo que eu... Tipo assim, se ele escutar dizer que ele é mais velho que eu, ele vai dizer assim, como assim? Que é o Anderson Pontes, né? O Anderson, ele tem uma história muito grande com fotografia, né? Ele tem uma vertente mais focada para a questão da natureza, ele ama fazer ele viaja de moto para todo canto do Brasil, então ele faz aquelas fotos bem artísticas, tem um olhar lindíssimo, né? Toda vez que eu tô fotografando o casamento, que ele é freela, assim, rapaz, eu já sei que foi ele que fez a foto. Não preciso nem ver o nome da foto, já sei que foi ele, por causa das características, como é que ele compõe, né? E aí, toda vida que ele faz um casamento, e ele e os outros também assim, tu olha aí, vê o que eu posso melhorar, vê se tem alguma coisa que eu preciso tomar mais atenção. Eu mudei a configuração da câmera para essa coloração, porque eu percebi tal coisa, tava a exposição mais baixa. Então, poxa, eu vi o Anderson foi um dos mentores assim, na minha vida. Quando eu comecei a fotografia,
sabia nem ligar a câmera, né? Vixe, a câmera não tá fotografando, a câmera desligada. O objetivo da pessoa. Não tinha noção nenhuma, ele com toda a paciência, não, faz assim. Aí às vezes eu olhava assim, meu Deus, o Anderson via cada foto que eu fazia, que ele falava assim, tá muito bom. Eu disse, meu Deus, como é que ele viu essa foto? Porque ele teve a paciência, a humildade ao longo do processo. É alguém que trabalha comigo hoje, né? Alguém que traz essa leveza nos processos. E, poxa, o cara tem anos de estrada, já fotografou com meio mundo de gente, né? Tem uma agenda concorridíssima. Respeitadíssimo, assim. Onde chega e diz, cara, a gente trabalha com esse ponto, cara, caramba, o Anderson e tal. É um cara ético, leve, bom profissional. São essas pessoas que a gente lembra. Porque ele é alguém que aprende e ensina, ele é alguém que é agradável de estar no ambiente, então é um exercício que a gente faz. É as coisas básicas, chegar no ambiente, oi, eu sou a Vitória da Casa na Rocha. A gente faz muito no casamento, né? A gente, antes de começar, a gente chega, oi, gente, a gente é fotógrafo do casamento, né? A gente queria fazer alguns combinados com vocês. A gente vai estar fotografando, o casal nos contratou, né? A gente vai fazer tal ângulo, né? Tenta não colocar o celular na hora que o casal estiver entrando, a gente se ajuda, vocês podem fotografar tudo, o celular de vocês. Então a gente faz esses combinados porque é mais agradável. É diferente você chegar num ambiente, só uma pessoa ali com a câmera pendurada no pescoço, esperando dar a hora do negócio e você interagir. Você fotógrafo, às vezes tem um convidado que chega mais cedo, vai fazer a foto ali no bolo, né? Pra postar no stories, casamento de fulano, eu vim. A gente, posso fazer uma foto também na câmera pra gente guardar aqui, para os noivos verem depois? São coisas simples, mas que fazem diferença no ambiente do casamento. Né? De você estar ali naquele, realmente curtindo o momento. E a última dica que eu digo assim, essa é essencial, você lida com arte, certo? Você lida com algo que é artístico, né? Algo que existe uma expectativa em cima. E sim, todo mundo vai ter aquele cliente que não vai ser legal, aquele cliente que vai se frustrar. Você vai ter que lidar com isso. Lidar com essa área é saber que você lida com a expectativa de pessoas e que pode ser que sim, às vezes você não vai conseguir suprir, né? Normal. Todo profissional já passou por algo assim. Todo profissional já teve algum cliente que, cara, não deu no final assim. E não desanime diante disso. Né? É trabalhar numa área onde você pode acordar sendo criticado, certo? E a gente fala isso que a gente já recebeu isso. Você acorda sendo criticado e você vai dormir sendo elogiado. No mesmo dia. Alguém que critica seu trabalho, no final do dia alguém que amou, que sonha com você, que desde que pensou o casamento, queria ter você nesse casamento. O primeiro fornecedor que passava era a gente. E aí, isso pra gente é um ponto que, assim, hoje a gente olha pro casamento assim, cara, todo casamento vai entregar o nosso melhor. Todos. A gente nunca vai entregar algo que é menos que o nosso melhor. A gente vai buscar sempre o melhor. Se frustrar, se não der certo e tal, a gente fez o que a gente tava ao nosso alcance, né? A gente garante que vai entregar um trabalho para você, né? E hoje, assim, é muito bom justamente você ter um atendimento, você trabalhar antes, conhecer o cliente antes, que você já alinha expectativa. Eu já tive cliente onde eu olhei pro cliente e falei assim, ó, o que você tá buscando não é o que eu entrego. Você quer realmente prosseguir? Meu trabalho é esse aqui. Não tenha o pensamento que eu vou entregar isso aqui. Não vou. Porque se você for para isso aqui, você vai se frustrar, né? Tem algum exemplo? Tem um exemplo, sim. Teve uma noiva que ela... Aí então vou ter que... Bem cuidado aqui no detalhe, né? Mas essa noiva fechou com a gente muito em cima do casamento, assim. Ela foi, acho, na semana, literalmente, né? E aí foi justamente porque a equipe que tava com ela foi a equipe que não conseguiu. Sim, uma equipe que não se embananou um pouco com as datas e tudo, né? Então, ela veio atrás da gente e fechou com a gente. Nisso aí, foi na semana, não teve tempo de reunião, não teve tempo de alinhamento, não teve tempo de nada. Foi, cara, vamos e vamos, né? E a gente fez o trabalho. Quando a gente entregou, a gente recebeu um feedback negativo. A gente ficou assim, caramba, cara. E foi um pouco pesado na época, né? E aí aquele ponto, né? Foi pesado no texto, mas depois ela mudou um áudio. Não, gente, não é bem assim, tá, né? Porque o texto ficou uma coisa, mas por áudio eu quero dizer outra. Ela deu uma aliviada ali, né? E aí ela se frustrou de fato, né? Por quê? Não é que a entrega foi ruim. É que ela gostava de um trabalho extremamente manipulado.
né? E que tudo bem, né? É um estilo que ela gostava. Ela tinha que ir para um profissional que manipula mesmo a foto, que para, né? Vai ali dedicar e tal, não sei o quê. E não é a nossa entrega, como a Vitória disse, a nossa entrega é mais humanizada. A gente não gosta de estar mexendo em detalhe de rosto e tal. Por quê? Porque a gente quer que o cliente se reconheça, que o cliente entenda que tá tudo bem com a imagem dele, né? Então a expectativa dela era essa, era uma imagem extremamente manipulada e tal, né? E aí, beleza. E a gente falou pra ela, ó, sinto muito, né? A gente não teve tempo de alinhar e tal, né? A gente veio com a premissa de que você já conhecia nosso trabalho, como você chegou e tal. Mas infelizmente não deu certo, né? E beleza. E aí, o que, é que a gente pode fazer aqui e tal, pra você, né? Aí, não, vamos tentar assim e tal, não sei o quê. E aí, nessas horas eu abro até mão, muito da... Eu sou... Eu sou alguém que, tipo assim, eu entrego um trabalho, gente. E se o casal disser assim, cara, muda a música pra música tal, eu sofro. Eu sofro porque se a música for show, beleza, né? Tranquilo. Mas se não for, eu vou sofrer, eu vou defender, ó. Deixa eu te explicar por causa de tal música. E explico tudo. Mas se você quiser mudar, tudo bem. É o seu filme, mas eu ficaria com essa aqui, né? Geralmente os casais entendem, mas tem casal que não, eu quero mudar e tal, eu já fico triste, porque, poxa, né? Não era pra ser com essa música, né? Mas o casal amou, show, né? E aí essa cliente, ela se frustrou. E aí, como ela fechou na semana, o pacote que ela fechou ainda tinha um... Tinha um Tinha outras pré-wed, né? coisas, Tinha um é. pré-wed, entendeu? E ela queria... Ela não gostou, mas ela queria prosseguir com o pré-wed, né? Ela falou, não, bora marcar a data e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cheguei quando eu falei, ó, você tem certeza? Né? Você tem certeza que você quer prosseguir e tal? Porque a nossa entrega não é o que você quer. Nessa expectativa, eu não vou entregar a sua expectativa, não é o nosso estilo, né? Então eu te recomendo fulano, te recomendo Beltrano e tal, mas não é o que eu entrego, né? Aí ela, não, mais bora e tal, não sei o que, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Aí eu, não, tranquilo, então vamos, mas você tá ciente disso? Estamos. Quando chegou mais pertinho, eu insisti mais uma vez com ela, né? Aí conversando sobre isso, eu falei, fulano, é isso e tal, você tem certeza? Ela, não, realmente vocês têm razão, né? E aí ela pegou, a gente fez o ressarcimento do valor, que ainda tinha de pacote sobrando e tal, e vida que segue, né? E aí ela recebeu recentemente as fotos, ela postou e tal e tudo, né? E aí sempre vem aquela autossabotagem, você achar assim, cara, o trabalho não tá legal, meu trabalho não é bacana e tal, não sei o quê. Quando você recebe um feedback negativo, porque geralmente o feedback negativo ele vem bem carregado, né? Ele vem com a frustração da pessoa. Só que quando você olhar a entrega que ela gostou, você diz assim, realmente não era o meu estilo, né? Então, todo atendimento que eu faço, eu sempre digo assim, você já conhece nosso trabalho? Deixa eu te apresentar. Mando os vídeos, mando como é que eu faço e tal. Explico pra pessoa como é que eu trabalho, né? Tudo isso para estar bem alinhado, porque senão. É, a gente trabalha com... São as duas empresas, a gente trabalha com momentos que eles não voltam. Então, se a gente não tem essa expectativa alinhada, as coisas muito bem alinhadas, a gente não tem como voltar um casamento. A gente não tem como voltar um parto no castelinho. Então, a pessoa tem que contratar ciente que ela gosta daquilo que a gente faz e que ela realmente ela procurou por isso. Então, às vezes ou outra a gente pode acontecer casos assim, né? Que às vezes fecha, mas tem a expectativa de outra coisa que não é o que a gente entrega. Então, a gente sempre alinha quando a gente percebe para não ter a frustração do pós. Porque depois que passa, não tem o que reverter, né? Já tive, por exemplo, atendimentos onde a pessoa, ela. Isso é ótimo, tá? Sim, isso para você como profissional é sensacional, né? Mas a pessoa ela chega para você, ela diz assim, ó, gostei muito do seu trabalho, vamos fechar e tal. E você, opa, show de bola, vamos lá, né? A pessoa tá bem alinhada aqui, show. Internamente a pessoa diz assim, ó, a pessoa solta, né? Eu quero isso aqui como referência. A pessoa pega e manda. Peraí, beleza. Ela não mandou sua referência porque, né? Mas não tem nenhum problema, ela manda a referência de outra pessoa. Show. Porque a pessoa vai insistindo nessas referências, lhe trazendo um sentimento de que, tipo assim, cara, será que ela realmente está buscando o trabalho? Né? E nessas horas você tem que chegar junto do cliente. Porque começa a ser muito específico a referência. Começa a ser muito específico. Tem que chegar junto do cliente e falar, gente, ó, não tem a expectativa de que eu vou entregar esse trabalho aqui. Isso é de empresa e tal, né? Não, mas eu gosto muito do trabalho de vocês e tal, isso aqui. Que bom que você tá me comparando com alguém que é referência para mim. Mas meu trabalho é esse. O trabalho de pessoa é esse. O que você quer, né? A pessoa, não, é isso mesmo e tal. Mas hoje o que a gente tem, isso pra gente é muito bom, né? Muito bom no sentido de que, poxa, a gente tá conseguindo, a gente tá chegando e tal.
E a gente recebe feedbacks de casais que chegam pra gente e dizem, né? Ó, queria muito fechar com vocês. Tá com vocês aqui é uma realização pra gente, né? É muito bom ter vocês aqui conosco e tal. E isso já muda tudo. Muda tudo, porque o trabalho se torna mais leve. Você tá com alguém que confia no seu trabalho. Isso é importante. Confiança no seu trabalho, confiança no que você entrega, né? Porque gente é complicado. Lidar com gente é complicado, né? Então, lidar com gente frustrada que não quer o que você vai entregar é mais ainda. pior Né? ainda. Isso pode ser destrutivo para a pessoa. Se a pessoa não tiver calejada, no feedback desse, ela, né, ela vai desistir. Então, em resumo, é isso, assim. Você pode acordar sendo criticado e dormir sendo elogiado, né? E saiba lidar que isso não é sobre você ter entregado um trabalho ruim. Na maioria das vezes, isso é sobre você, sobre o seu cliente não ter a expectativa bem alinhada, né? E o que for para ser seu, vai ser. Não se preocupe. É você deixar abrir mão de um cliente porque você não entrega o que aquele cliente quer. Gente, você tá tirando uma futura dor de cabeça que dinheiro no mundo não paga. Dinheiro no mundo não paga. Então é melhor não dar certo e tal, né? E vida que segue. O que vocês acham sobre os projetos da FBC? Por exemplo, o curso de audiovisual que eles estão fornecendo. Uhum. Estamos aqui, vocês acham que é uma... Como é que eu posso dizer? Vocês acham que seria bom para os jovens, os futuros, né? Da periferia, por exemplo, os jovens aqui da comunidade? Pronto, eu acho excelente. Eu, assim, bem no início, tive uma conversa com o Paulo Júnior, né? Acho que isso faz uns 4 anos, né? Sobre o projeto. Era bem ainda assim, sem muita expectativa sobre o que poderia acontecer, né? E eu celebrei muito quando os passos foram acontecendo, né? De, cara, vai acontecer o projeto, né? A gente tá chegando junto e tal, quem tu indica e tal, não sei o que. Quando eu vi isso tudo, eu fiquei assim, caramba, que irado, né? Por quê, gente? Primeiro porque eu acredito que essa é uma área que tá crescendo, certo? E as pessoas não têm entendimento sobre a oportunidade que existe nessa área. Né? Tem muita gente, por exemplo, nessa nossa área, a pessoa começa a trabalhar com isso já em uns 40, nos 30 anos, 35 e tal, né? E teoricamente a idade tardia para começar com isso, né? Mas por que a pessoa está começando agora? Porque ela nunca entendeu isso como oportunidade de mercado. Ela nunca entendeu que tinha para além disso e tal, né? Então você trabalhar já na juventude e apresentar esse mercado, apresentar essa oportunidade é muito bom. Né? Porque isso aqui é para além do que é comum. Que geralmente é comum, você vai se formar para ser um advogado, para fazer um concurso e tal. Nenhum problema, né? Mas as pessoas geralmente não enxergam que existe a área da comunicação, que existe a área do marketing, que existe a área da criação, né? Existe esse universo que, assim, cara, ainda não é explorado. Então é uma forma de oportunizar, abrir a oportunidade de dizer, ó, existe isso aqui. Você pode se encontrar nisso aqui. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, que eu creio que isso aqui é muito importante, porque a gente está numa era onde é muito... E assim, eu disse isso para vocês, aprendi muito no YouTube e tal, né? Isso é muito bom. E a gente está nessa era onde o pessoal acha que tudo é digital. Vou fazer o curso digital, vou fazer o curso online, vou fazer o curso nas plataformas que tem de vender curso, né? O pessoal acha que só tem isso aí, né? E é bom, é show, mas... a gente perde muito quando a gente acha que só tem no digital. O presencial, tá com gente, tá com pessoas, aprender na prática, aprender olhando um profissional gabaritado, alguém que tem know-how, alguém que tá aí há anos no mercado, isso é muito importante. Isso é algo que o digital ele não vai absorver essa demanda, né? Então, geralmente a pessoa que ela aprende no presencial, ela tá ali com, de fato, um embasamento para dizer assim, cara, eu posso sair daqui, né? Além, geralmente que inversão no digital a pessoa se frustra e não continua, né? Então o primeiro ponto é essa oportunização, mostrar que existe um mercado, né? E a segunda é o presencial. Isso aqui é muito importante. A gente tem que fugir dessa tendência de achar que, por exemplo, não vou fazer faculdade porque eu estou digital. Não, calma aí. Faculdade tem sua importância. Faculdade ela existe esse tempo todinho porque ela tem sua importância, ela não vai morrer por conta disso não, né? Então
curso presencial tem extremamente sua importância, né? E a gente hoje não olha tanto para essas coisas, a gente não sabe quais os cursos que tem, por exemplo, na nossa cidade, a gente não sabe. A gente sabe os cursos digital, a gente sabe o professor digital. A gente não sabe quem é um profissional da nossa cidade, que está em anos no mercado, que é respeitado, gabaritado e que ninguém conhece, né? Justamente porque não valoriza mais o presencial. Eu acho que, Afonso resumiu bem, mas eu acho que o curso aqui que vocês estão participando é uma primeira porta que se abriu para vocês de abrir mesmo assim o visor, né? Você olhar que tem outras possibilidades e você aprender. Porque eu sou do time que eu gosto de ser multi, assim, eu gosto de aprender várias coisas e eu me encaixar e achar aquilo que eu sou boa, né? Então eu vejo aqui como uma oportunidade de vocês descobrirem coisas que às vezes vocês nem sabiam, né? Quando a gente fala que às vezes a gente pega uns adotados, né? É que às vezes a gente percebe numa pessoa nunca nem se interessou pela câmera, ela pega a câmera e faz um negocinho, tem uma facilidade aqui, vamos aprimorar para ver se é foto, se é vídeo, né? Para ver se é outra coisa. Então, eu acho uma oportunidade que muitos não têm, né? Que vocês estão tendo de descobrir e com a grade curricular que o curso tem muito boa, né? Que não é todo curso que oferece o que a grade desse curso oferece, muito completa, onde vocês estão tendo a oportunidade em muitas áreas dentro da comunicação, né? Isso aqui é uma área que, né, você se desafiar, entrevistar, de participar de um podcast, que é uma realidade diferente, né? De se preparar, fazer roteiro. Então, quem está fazendo, abrace a oportunidade e invista, né? Durante o curso vocês percebem que vocês estão terminando, né? Formando-se quase. Aperfeiçoem aquilo que vocês descobriram como facilidade, né? Então, para mim é uma excelente porta realmente de potencializar uma habilidade, né? Que está em vocês. E para a gente encerrar, né, eu queria que vocês deixassem alguma história, algum acontecimento que é inusitado, uma situação inusitada, um caso que vocês, não vai dar certo, no final deu tudo certo. E quero que vocês deixem uma história. Não, eu lembrei de uma história que o Afonso contou uma vez. Mas pode seguir, vai. Eu tenho uma que tu conta outra. A gente sempre A gente brinca tem que muitas todo histórias, evento, qualquer dia a gente vai escrever um livro, uma história de casamento, porque tem coisa que a gente acha que é irreal. Me culpo por não ter começado isso ainda, porque dá pra fazer um livro com as histórias. Histórias boas, histórias que fica caramba. Tu começa? Mas vou começar. Deixa eu começar com... Deixa eu pensar aqui qual que eu começo. Pronto, vou começar. Tá, vou começar com essa aí. A gente fez um casamento. A gente esteve no local no sábado, no domingo e na segunda, no mesmo local. A gente pegou 3 casamentos seguidos no mesmo local. A gente já tava brincando, assim, a gente entre equipe. Mas vamos alugar aqui um local, ficar por aqui, né? Que a gente já tá por aqui e tal, né? E a gente, beleza, então vamos lá. Quando chegou esse casamento da segunda-feira, foi um casal que muito gente boa, muito legal, tá, né? E que a gente percebeu que era um casal muito assim, brincalhão com o outro. O noivo era mais brincalhão, o noivo era mais aquele noivo mesmo assim, quinta série, que mexe né? com todo mundo. E a noiva era mais séria. Tá? A noiva, ela já, logo assim, na primeira brincadeira, ela já começava a esquentar, né? Ela já, não, quero isso aqui, brincar com isso aqui, não. Então ela já cortava ali logo o noivo. E o noivo, não, quero continuar frescando, quero continuar brincando. E ele ia, né? E aí chegou o dia do casamento, segunda-feira. O casamento era pra começar 5 horas da tarde. Não. 4h30. 4h30 da tarde era pra começar. Todo mundo lá. Todos os profissionais. Todos os convidados. Padrinho, noiva. O making-off dela foi no local. E a gente lá, né? 4 horas. Beleza, nada do noivo. E o noivo geralmente chega muito cedo. 4h30, nada do noivo. E a gente já como equipe assim, meu Deus, cadê esse homem? Aí a gente ficou, será que ele tá brincando? Será que ele já tá aqui escondido em algum canto e a gente não sabe? Né? Frescando e tal, né? Quando deu 5 horas a gente começou a perceber que a situação era séria. A gente, cara, ele não apareceu. Cadê? A noiva já nervosa, os convidados já meio tensos e tal, né? Então a gente já ficou preocupado. A gente ficou assim, cara... E a gente assim, a gente começou a mandar mensagem, inclusive. A gente começou a... Fulano, cadê você? E tal, não sei o que, né? E esse é um ponto, gente. A gente diz muito isso pros nossos casais, né? Quando fecha com a gente, você não tá só fechando uma empresa de filmagem e fotografia, não. Tá fechando uma empresa que vai sonhar junto com você. Então, nossos casais, assim, a gente vai conversando com eles sem essa constância de conversar, porque o que eles precisam, a gente responde, a gente chega junto, a gente indica, né? E esse é um casal que já tinha criado um laço bacana. Então, a gente ficou, cara, vamos perguntar, cadê ele? 5h15, nada.
5h30, esse homem chega. Correndo, Sorrisão assim, maior do mundo. tranquilo, feliz. Chega assim, cortando todo mundo. Já pra começar, a cerimônia já tinha posicionado todo mundo. Era só ele chegar E entrar. Só que até ele chegar, ele não comunicou com ninguém. O celular O desligado. celular desligado, o celular dos pais que estavam com ele desligado. Todo mundo sabe Foi desligado. uma Ele ficou bela assim, emoção. cara, e aí, né? E aí ele chegou, ele tava aqui a fila já organizada, só esperando, todo mundo agoniado. Ele chegou, se encaixou na fila e entrou. Foi isso. Tem só pra encerrar, tem um acontecimento que teve, né? Que a gente foi pra um casamento. Acho que era só fotografia esse dia. A gente tinha chegado, tinha feito making off já da noiva, tava no buffet, tava todo mundo no buffet. Tipo, o cortejo já posicionado, o noivo já cumprimentando todo mundo, a noiva lá fora, e nada, e a hora passando, e nada, e o cerimonial doido, assim, correndo, parece assim, querendo resolver uma coisa. A história meio que já tava fazendo lá há muito tempo. Eu disse, por que não começa esse casamento? Tinha perdido 11 horas de contrato, assim, né? Aí eu disse assim, fulano, pra cerimonialista, por que não começou ainda? O noivo tá ali, a noiva tá lá fora, o cortejo... Aí ele é porque teve um pequeno detalhe. Aí eu disse, o que foi? A pessoa que vinha celebrar o casamento não sabia que vinha celebrar o casamento. Ele tá se arrumando pra vir pra cá. Aí eu, meu Deus! E tipo assim, isso já, sei lá, o casamento era 5 horas da tarde, já eram as 6 e tanto. O pobre desse rapaz que chegou pra celebrar, ele chegou tão desconcertado de um jeito, porque era culpa e não era culpa, né? Porque ele não tinha sido avisado. Então, ele chegou assim atrasado, mas no final deu certo. Mas é uma experiência que a gente, tipo assim, como assim? Ninguém avisou pro. Só esse detalhe, né? Ninguém avisou pro celebrante que ele ia celebrar. Então, mas tem muitas outras histórias Tem que a muitas gente. histórias. Nem tudo a gente pode contar. Mas, assim, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum trabalho comprometido. Porque uma coisa, por exemplo, você não atingir a expectativa. Porque isso é gosto, porque isso é arte. O cliente quer uma entrega, você entrega outra, né? Mas a gente nunca deixou de entregar algo. A gente nunca deixou um trabalho não acontecer por irresponsabilidade. Por exemplo, um pouco a gente brinca. Já teve ido acordar aqui assustado, achando que eu tava atrasado para um evento, nem tinha evento no dia. Ixi, uma sonha. Isso acontece com quem é da área. Tem aqueles sonhos caindo, o meu é sonhando perdendo evento. Chega a corda, meu Deus. A gente já perdeu? Não perdeu, né? Mas por quê? Organização. Organização de você estar preparado para o evento, né? Sair antes. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa, né? Pra gente, por exemplo, que trabalha com câmera, a gente sempre tá com um profissional, a gente sempre tem câmera de backup. A gente nunca raia com câmera contrária, aquela coisa. Quem tem ou não tem nada, a gente tem câmera de backup. Se a câmera der problema, tem outro, né? Cartão, sempre cartão novo. Então a gente não arrisca, né? A gente não arrisca esses detalhes que são detalhes essenciais de um casamento, né? E aquela coisa, quando tem alguma falhazinha que acontece, toda empresa vai falhar, toda empresa vai ter algum erro. É diário. Eu falo pra vocês que é diário porque eu tenho grupos aqui com videomake do Brasil todinho, é todo mundo aqui com processo, né? Uma coisa que o profissional ele consegue, por exemplo, é assistir um filme de casamento e tal, né? Onde ninguém repara erro e o profissional não repara, porque o profissional tá com olhar técnico para aquilo ali, né? A entrega tá linda, a entrega tá excelente. O profissional repara e para que vai se incomodar com aquilo ali? Se a entrega foi linda, foi bem sucedida, o cliente amou, né? É lógico que tem coisa que dá para melhorar, mas o profissional ele sabe, caramba, isso aqui talvez aconteça por conta disso aqui, essa cor tá aqui porque talvez a pessoa não bateu o branco, né? Coisas assim, essa imagem aqui tá estourada, por quê? Porque talvez a pessoa mudou o cenário e esqueceu de regular a exposição. Então são coisas que o profissional percebe, mas que não compromete a entrega, né? Não é uma irresponsabilidade. São coisas que acontecem porque evento, você não tem controle sobre as coisas, né? Por exemplo, a gente chega em casamentos que a gente não pode gravar o áudio da mesa. A mesa é bloqueada. Ninguém pode entrar lá, ninguém pode colocar um gravador e tal, né? Não pode gravar. Como é que a gente se resguarda disso? Primeiro contrato. Nosso contrato a gente coloca que em caso assim a gente não é responsável pelo áudio, né? Esse é o primeiro ponto. Ah, mas eu lavo minhas mãos, eu deixo de gravar o áudio por conta disso? Não. A gente busca colocar um lapela, a gente busca outras maneiras, até o próprio áudio ambiente. Áudio ambiente salva. O que é que eu faço depois? Trato esse áudio, busco melhorar ele e tal, né? Mas nunca deixar de esgotar por conta disso. Não. Sempre buscar uma solução. E pode ser que não tenha. Tem casamento que não tem um áudio, e aí? Acontece, né? Mas você vai buscar algo para suprir aquilo ali.
É sempre um prazer estar com vocês. Eu amo escutar a história de vocês. Uma honra. E participar desse momento, dessa aula, desse curso. Foi um prazer, né? Estar com pessoas da comunicação é um prazer para mim. Então, muito obrigada por esse momento, de verdade. E deixem os contatos de vocês nas redes sociais, né? Para quem se interessar pelo trabalho de vocês, entrar em contato. Eu tô falando pra mim. Fala aí, tu. A gente tem o arroba Casa na Rocha Produções e Castelinho de Areia Kids lá no Instagram para acompanhar nosso trabalho nos bastidores e que a gente está fazendo. Vai ser bom ter vocês e é uma honra participar aqui da mesa, né? A gente conversar um pouquinho, abrir um pouquinho a nossa história, mas também aprender, né? É uma área que a gente aprende muito e compartilha muito. E a gente está à disposição, tá? Alunos, quem tá assistindo, pode procurar a gente, porque a gente tá sempre aberto a ajudar, auxiliar naquilo que for preciso. Tá bom? Sim. E claro, um agradecimento especial à FBC, né? @FBC Fortaleza, e até a próxima.